Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, o Varela Torres Momento Jurídico. Hoje vamos conversar aqui com um bate-papo num tema que vai dar o que falar: prisão em segunda instância. E para isso, temos um convidado aqui especial. Ele é amigo nosso aí já de algum tempo, já caminhamos aí junto, né? É o Dr. Rafael Rodrigues. É um prazer, Dr. Rafael, ter você aqui conosco. Ele que é advogado especialista aí na área de direito penal, ele é professor universitário e também apresentador do programa Sociedade Alerta. Doutor Rafael, é um grande prazer ter você aqui conosco. Olá, doutor Flávio. É uma satisfação imensa me fazer presente aqui. Agradeço o convite, cumprimento o seu querido telespectador e dizer que é uma honra ver esse grande advogado com esse grande programa. Bom demais. Nosso programa, você que está em casa já nos conhece. A gente tem aqui sempre algumas perguntas, são curiosidades dos telespectadores. A gente compartilha durante a semana aí esse tema, as pessoas mandam as perguntas e o que eles querem é tirar as dúvidas dele, né? E a primeira pergunta que eu tenho aqui pode parecer até simples, mas eu tenho certeza que para quem não é dessa área, né, é uma pergunta muito relevante, que é o seguinte, ó: como funciona esse tipo de prisão, né? Doutor Flávio, é uma situação muito interessante aqui. A gente vai tentar elucubrar de uma maneira didática, não fugindo desse tom professoral, mas de uma maneira didática para que todos possam entender. Temos as prisões cautelares, que é a prisão preventiva e a prisão temporária, mas essa modalidade de prisão é uma modalidade que, após o segundo grau, aonde eu tenho um acórdão confirmatório de uma sentença penal, o condenado em si, ele já começa a cumprir antes do trânsito em julgado do processo dele. Porque, via de regra, a gente deve esperar o trânsito em julgado dessa ação para que ele possa cumprir a sua pena. Mas, com isso, ele já passa a cumprir de imediato. A gente tem visto aí, né, como advogado, tem diversos juristas aí que parece que são contrários a esse tipo de prisão. Isso é verdade? É algum mito? Como é que está aí nesse nosso meio dos colegas, né, advogados? Sim, é uma situação muito conturbada, porque a gente está lidando com direitos e garantias individuais, né? Até mesmo a própria Constituição em si, ela pondera que o maior direito que tem é o direito à vida e, por conseguinte, o direito à liberdade. Mas, todavia, temos um clamor social onde diz que há impunidade no nosso país em decorrência de falta de prisão, né? Todavia, a gente sabe que a gente tem um sistema carcerário onde tem mais de 800 mil presos, um sistema carcerário onde eu tenho já uma ADPF, que é a 347, que já colocou como nosso sistema prisional como um estado de coisas inconstitucionais e, por conseguinte, as pessoas que postulam essa bandeira colocam que a cada grau, a cada sentença que o magistrado postula, o grau de culpabilidade daquele acusado, ele aumenta, ou seja, ele deve ser condenado. Todavia que a gente está tratando de uma cláusula pétrea, onde nós, advogados, entendemos que não pode ser diminuída, ou seja, deve-se esperar o trânsito em julgado. Bom demais. Você falou aí que nosso sistema prisional, ele já está aí com cerca de 800 mil presos, ou seja, próximo a 1 milhão, né? A gente conseguiria trazer, assim, dentro dessa realidade, esse pessoal que está preso ali, eles são normalmente pelo fato de preventivas cautelares ou pessoas que já têm esse trânsito em julgado? A gente tem algum estudo que possa apontar o que é que seria esse pessoal que está ali já recolhido? Sim, doutor, temos. Desses 800 mil, 40% são presos provisórios. O que são presos provisórios? Que ainda não tiveram o trânsito em julgado do seu processo. Eles ainda estão em prisão preventiva, por exemplo. Tiveram uma sentença de primeiro grau e estão aguardando um tribunal julgar, o STJ julgar ou o STF. E também, já aproveitando a sua excelente pergunta, doutor, eu tenho que fazer um parêntese aqui. Trânsito em julgado não quer dizer que todas as ações vão chegar ao STF. A gente tem filtros que algumas ações chegam ao STJ, ao STF. Não são todas, a gente tem requisitos, pré-questionamento, repercussão geral. Então, isso é uma falácia de algumas pessoas, eu gosto de falar que alguns desonestos intelectuais que se aproveitam dessa situação e colocam, tem que se esperar até o STF. Não, não são todos que necessitam espera. Interessante que você deve estar se perguntando em casa a diferença, STJ e STF, né? O STJ ele vai trabalhar ali matérias que não são ali de direito constitucional, se possamos assim dizer, são infraconstitucionais, né?
E já no Supremo são matérias que vão tratar aí de temas que estão específicos na Constituição Federal. Então é bom você conseguir distinguir essas questões para que você possa ter uma maior compreensão a respeito também desse tema, né? Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó, mas se já estão condenados em segunda instância, seria justo, injusto? Como é que a gente poderia atribuir isso? Doutor Flávio, existe um estudo junto à FGV, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo, que contradiz uma fala do nosso eminente ministro Barroso, que ele diz o seguinte, olha, apenas se você fizer uma pesquisa breve, apenas 1% do seu estudo vai consignar que houveram absolvições ao longo do processo. Todavia, se você mudar o jeito da pesquisa, provas ilícitas, diminuição de pena, mudança de regime inicial de cumprimento de pena, tudo isso muda, né, a sentença da pessoa. Através desse estudo, consignou que 46% das sentenças que sobem são reformadas pelos tribunais. Ou seja, a gente tem um patamar muito grande de erro, de equívocos, e pela demanda do judiciário que a gente tem, que é muito grande, que são mais de 100 milhões de processos, para pouco mais de 17 mil juízes. 100 milhões de processos, 100 milhões de processos para 17 mil juízes. Mil juízes, meu Deus. E a gente tem essa desencadeação de atos que não são benéficos para a sociedade. A gente sabe que tudo isso, essa polêmica dessa questão da prisão em segunda instância se deu por uma decisão do Supremo, né, recente, né? Sim. Alguns atribuem que é uma decisão política, outros atribuem que é uma interpretação mais benéfica da Constituição, né? Assim, era válido antes, não era válido, agora é. Como é que é isso, hein? A gente tem que fazer uma visão passada do que era, doutor. Porque era o seguinte, até 2009... era possível, o rapaz era preso, tinha sentença condenatória, ele já começava a cumprir. A partir de 2009, a partir de um HC, que diz somente naquela situação, o HC 84078 do ministro Eros Graus, ele ponderou que não poderia mais estar havendo essa prisão. E aí, isso foi até 2016, que em 2016 houve um outro HC, que é o 126.292, do falecido ministro Teori Zavascki, onde ele convalidou que já poderia cumprir. E aí, em 2018, houve o fatídico HC do Lula, onde se constatou novamente que ele deveria cumprir. Mas já resumindo isso, em 2019, a Corte Suprema ela falou por intermédio de um remédio específico, que é uma ação direta de constitucionalidade, onde ela disse que a Constituição proíbe esse tipo de cumprimento, tendo em vista que é uma cláusula pétrea e que o artigo 5º, inciso 57, postula que ninguém poderá ser culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas a gente não fica com aquela sensação de impunidade? A pessoa que está nos escutando em casa pode dizer, mas assim fica fácil para poder estimular essa questão do crime, né? Então, pelo fato de não haver essa prisão, esse sentimento de impunidade não vai ser cabal em meio à sociedade? Até mesmo nesse julgamento que ele falou de maneira erga omnes, ou seja, para todos, ministro Fux, ministro Barroso falou o seguinte, olha, se não aprovarmos isso, mais de 160 mil presos, latrocidas, homicidas, poderão ser libertos, que é um número que não se comprovou na prática, atingiu somente pouco mais de 3 mil pessoas, mas 3 mil apenados que poderiam ter os requisitos para responder em liberdade, porque o homicida, o latrocida, ele continua preso pela chamada prisão preventiva, ou seja, não tem nada a ver com a prisão em segunda instância. Se ele gera um risco para a sociedade, ele continuará preso e não gerará outros crimes assim por seguinte. Então existem outros tipos de prisão. Perfeito. Não há necessidade então de uma condenação transitada em julgado para que aquele detento, como é que seria o nome correto? Você pode me auxiliar aí? Teriam outras formas de poder manter aquele réu ali, aquele acusado preso. Quais são os tipos então que a gente tem aí de prisão? Eu tenho a prisão temporária, da Lei 7960 de 89, que essa acontece a partir do inquérito policial. Se ele gera algum risco, o delegado pede essa prisão
que é por 5 dias, renováveis por mais 5. E depois que vira um processo, ou até mesmo dentro de uma investigação preliminar, e que eu estou falando, uma pessoa que cometeu um delito, um homicídio, o delegado pede uma prisão preventiva que ela não tem prazo para expirar. Essa prisão preventiva ela pode se prolongar no tempo. Ou seja, é só fazer a utilização destes mecanismos. Por que somos contrários? Porque tem um rol na sociedade que o advogado defende o criminoso. Advogado que defende criminoso, criminoso também é. O advogado defende o bandido, né? O advogado que defende o criminoso também é. Ele defende o direito do acusado frente à sociedade. É diferente, né? Com toda certeza, doutor. Acaba que o que a gente tenta prolongar com isso, e fazendo um resuminho breve, a gente entende que necessita de mais juízes para julgar, que o processo seja mais rápido, porque é incabível eu ter um recurso de apelação onde eu tenho 5 dias para protocolar e o doutor promotor demora 4 meses para se manifestar e a turma do TJ demora 1 ano para poder julgar aquilo. Ou seja, essa procrastinação que é colocada para nós advogados, acontece por nós advogados? Não, acontece pelo judiciário. Mas porque os juízes querem também? Não, porque eles também não dão conta. Tem um excesso de processo. Então, é algo que você tem que ter um estudo político. Deve ter mais investimento em juízes e não a gente fazer emenda de retalho junto a uma condenação que só vai gerar o quê? Mais impunidade. Olha aí, tá vendo? Informações muito importantes para você aí que nos assiste, tá certo? Eu quero agradecer aí a todos sempre por essa audiência. E, gente, se você ainda tiver dúvidas a respeito desse tema, né? Deixa aí, nosso e-mail está aqui embaixo, você pode mandar suas dúvidas e eu vou ter o prazer, doutor Rafael também, de poder tirar suas dúvidas, tá bom? Doutor Rafael, eu tenho mais uma pergunta para você aí. Aqui, desculpe. Isso se aplica no júri? Há uma discussão muito ruim, ao meu ver, porque o júri em si, crimes dolosos contra a vida, ele pondera um colegiado de jurados que vai julgar. E já estão querendo fazer um entendimento de que a partir desse jurado, ou seja, eu tenho um colegiado, já se cumpram essas prisões. Mas isso vai ser discutido a posteriori no STF, não tenho dúvida. Prisão em segunda instância. No Brasil, né, supostamente, né, depois da mídia divulgar amplamente, parece que é novidade para a gente. Em relação aos outros países, como é que fica essa temática de prisão em segunda instância? É muito salutar a sua pergunta, doutor, porque a maioria das pessoas que defendem a prisão em segunda instância diz o seguinte: o Brasil é atrasado, porque as outras já fazem, outros países já fazem isso. Todavia, fazer esse tipo de comparação, ao meu ver, é leviana. Por quê? Porque temos matrizes diferentes de legislação. Aqui, por exemplo, temos o chamado, não querendo ser professoral, mas temos o civil law, que a gente tem que ter tudo legislado, tudo escrito, e esses países que se faz comparação usam a matriz do common law, usam-se precedentes, o ou seja, direito anglo-saxão. Sim, não adianta pegar uma legislação alienígena e colocar no Brasil. E para encerrar esse assunto, o nosso sistema penitenciário, Guilherme de Souza Nutti, um grande desembargador, ele num congresso falou o seguinte: você acha que o sistema penitenciário está falido? Todos levantaram, sim, está falido. Ele disse o seguinte: mas como que está falido se ele nunca entrou em vigor? A 7.210 nunca entrou em vigor. As nossas cadeias, se cabem 6, tem 50, 25, enfim. Então a gente precisa melhorar muita coisa. Pois é, gente, estamos já aí chegando ao final de mais um programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Nós agradecemos aqui a presença desse amigo, desse colega aqui, Dr. Rafael Rodrigues. Esse dia tivemos o prazer de poder almoçarmos aí numa tarde, batemos aí um papo, trocamos algumas ideias. E hoje você está aqui pela primeira vez. Já quero lhe convidar a poder gravar logo, breve, né? Um segundo programa. Foi muito bom ter você. Acredito que você que está em casa também gostou, tirou suas dúvidas. Se tem dúvida, manda aí para o nosso e-mail. A gente vai ter o prazer de poder responder a você. Doutor Rafael, faça as suas considerações finais. Doutor Flávio, é uma honra imensa me encontrar aqui. Eu me faço o convite para me encontrar presente aqui em outras vezes. E para encerrar, eu digo que somos a totalidade das pessoas que conhecemos e dos livros que lemos. E saiba que conhecendo o doutor, isso me formatou a ser melhor. Me formata a ser melhor, porque estar do lado de um grande advogado assim é para poucos. Bom, Deus abençoe aí a todos e até a próxima.